Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo vídeo sobre a Mesopotâmia. Bom, no período que se prosseguiu aí o fim do Império Paleo-Babilônico, né, o Império de Hammurabi, né, o Império Assur ficou sob domínio do reino Mitanni, né, que era controlado aí por um povo conhecido como Hurritas, né. Isso até que Assurbanipal, né, lidera uma revolta e liberta Assur do domínio Mitanni, né, dando início aí chamado Império Médio Assírio, né, período Médio Assírio, né. E o Império Médio Assírio entra em conflitos com outros povos, né, como os hititas, os elamitas, os arameus, etc, etc. E atinge seu ápice aí no período do Tukulti-Ninurta I, né? Ele chega a dominar a Babilônia, né? Nessa época a Babilônia estava sob o domínio de um povo chamado de Cassitas, né? Porém, no período que seguiu a morte de Tukulti-Ninurta I, o Império Assírio começa a entrar em declínio, né? Ele chega a um período de expansão, né, no período do Tiglat-Pileser I, e posteriormente ele entra em declínio novamente, né, até dando fim aí ao Império Médio Assírio, né. Posteriormente, né, a Síria volta a se expandir agora no chamado Império Neo-Assírio, né, e, né, com o imperador, né, Assur-Nazir-Pal II, ele transfere a capital, que era de Assur, para Nimrud, né? E o Império Neo-Assírio, né, era conhecido bastante pela sua brutalidade, era um império bem brutal. Eles tinham a política do reassentamento, né? Eles dominavam a cidade, transferia a população para outras partes do Império, né, para dificultar revoltas, né? Então ele é conhecido por essa política de reassentamento, né, da população, né, para outras partes do Império. O imperador Tiglat-Pileser III, né, ele cria uma reforma, né, estrutural do Império Assírio, né, e reforma o exército, transforma o exército mesmo numa máquina de guerra, né, torna o Império mais centralizado, né, dividido aí em províncias, né. E ele também, né, ele vai conquistando, né, as cidades-estados, né, dos arameus, né, como Arã Damasco, né. E com o tempo, a língua dos arameus, né, o aramaico, se torna uma língua franca, né, e passa a ser adotada aí pelo Império Neo-Assírio, né. Então, o aramaico se torna uma língua oficial, né, do Império Assírio. O imperador Sargão II, ele é conhecido por dominar ali o reino de Israel, né, conquistar a capital, Samaria, né. Ele conquista o reino de Israel, expulsa, realoca aquela população para outras zonas do Império, né, que vão ficar conhecidas como as 10 tribos perdidas, né, de Israel, né, e coloca outro povo para habitar lá, né, que dá origem aos chamados de samaritanos, né. Bom, o imperador Senaqueribe, né, também é conhecido por atacar Jerusalém, né, formar um cerco sobre Jerusalém, né, e tenta dominar o reino de Judá, né. O Senaqueribe, né, também é responsável por transferir a capital para Nínive, né. Aí no período dele, Nínive se torna a capital do Império Assírio, né. E posteriormente, o imperador Assaradão ele consegue conquistar o Egito. Na época o Egito estava sob o domínio do reino de Cush. Cush, né, ficaria ao sul do Egito, ali na atual Etiópia, né. Derrota o faraó egípcio, né, faraó númio, chamado Taraka. Derrota e controla o Egito. Posteriormente, né, o imperador Assurbanipal
Assurbanipal é muito famoso aí pela biblioteca, né? Chamada Biblioteca de Nínive, ou Biblioteca de Assurbanipal, diversas escrituras, né, em tábuas de argila, né? Muito do conhecimento que a gente tem desse período se deve muito, né, a essa biblioteca, a Biblioteca de Nínive, né? Então, muito conhecimento do povo mesopotâmio, né, do Sumério, foi preservado, se deve muito a essa biblioteca de Assurbanipal, né? Bom, após a queda de Assurbanipal, após a morte de Assurbanipal, aí o Império Assírio já começa a entrar em decadência, né? Enquanto isso, na Babilônia, né, o Nabopolassar, que era um caldeu, ele consegue libertar a Babilônia do domínio assírio, né? Então, formando aí o Império Neobabilônico, né? E ali no atual Irã, um outro império começa a surgir, né? Surge um outro império, chamado de Império Medo, né? Que começa a dominar as regiões ali do atual Irã, né? Então, o Nabopolassar faz um acordo com o imperador Medo, o imperador Ciachares, né? Faz acordo e forma uma coalizão que derruba, acaba com o Império Assírio, né? O cerco em Nínive, né? E o Nabopolassar fez esse acordo com o Ciachares, e o filho de Nabopolassar se torna um novo imperador, né? Após a morte dele, Nabucodonosor se casa com a filha de Ciachares, né? A Amitas. E Nabucodonosor é responsável por uma série de revoltas, né? Ele cria os jardins suspensos da Babilônia, né? Se torna, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Ele é responsável pela construção dos jardins suspensos, né? E Nabucodonosor é conhecido também por derrubar Jerusalém, né? Derrubar o reino de Judá, levar os judeus cativos para a Babilônia, né? O período após a morte do Nabucodonosor, né? Também, o Império Neobabilônico começa a entrar em decadência, até que surge um outro império, né? Ali da Pérsia, né? O Império Persa, também conhecido como Império Aquemênida, que era liderado por Ciro o Grande, né? Ciro destrói, né? Derruba a Babilônia e põe fim ao Império Neobabilônico. Então é isso. Adeus. Até logo.